Olá, pessoal, ainda em convalescença, ainda me recuperando, estou aqui para mais um programa Entretanto, para discutir as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara e objetiva. A ciência política à luz do direito. Hoje a gente vai falar das primeiras medidas do governo Lula, nesse janeiro. Vamos falar do suposto indiciamento de Jair Bolsonaro, dos atos antidemocráticos e do suposto terrorismo em Brasília no último dia 8 de janeiro. Eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Estão dizendo que Jair Bolsonaro poderá ser preso, que vai ser indiciado. O que houve até aqui foi o pedido de investigação, né, sobre ele por ação ou omissão naquilo que está sendo considerado a realização de atos antidemocráticos por centenas de pessoas em 8 de janeiro em prédios públicos e monumentos históricos da nossa capital federal. Então não há indiciamento. O indiciamento há quando o inquérito é concluído e do investigado se conclui que participou de algum crime, da prática de algum crime. Aí a autoridade policial, o delegado de polícia, indicia o suspeito. Por ora, o que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu foi que ele seja investigado pelas autoridades policiais responsáveis por esse inquérito. Jair Bolsonaro, que eu conheço, é uma pessoa com quem simpatizo, posso dizer que tem por ele uma amizade distante, porque a gente não se frequenta, né? Jair Bolsonaro erra, e errou, está pagando por isso. Ele que é bom de redes sociais, deveria ter se manifestado oportunamente, explicando para os seus adeptos, para os seus apoiadores, para os manifestantes em Brasília o seguinte: eu teria até ido lá para explicar para os seus apoiadores o seguinte: não vai adiantar, as Forças Armadas não vão interferir, vocês não têm força suficiente sozinhos para virar esse jogo, fora dos ritos legais possíveis, fora das ferramentas que a Constituição Federal propicia, vão embora para casa. Não vai acontecer nada. Se vocês tomarem alguma atitude translocada, vocês vão responder criminalmente por isso. Ninguém os apoiará. Ninguém os apoiará. Vão para casa. Acabou. Eleição é de 4 em 4 anos. Vai ter mais. Quando em 2017 o PT perdeu, o PT não fez isso. E, principalmente, eles esperavam, a esquerda esperava, né, que os manifestantes perdessem a razão e dessem ensejo, e dessem motivo, e dessem causa à antipatia popular e justificassem a sua repressão. As invasões foram uma morte anunciada, e aqui eu lembro do Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma Morte Anunciada, fantástico livro do escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura. Se sabia oficialmente que mais cedo ou mais tarde ocorreriam os atos de vandalismo, né? E se deixou que acontecesse, para modificar a opinião pública, para sentar no banco dos réus à direita e para vitimizar a esquerda no que a esquerda é clássica entendedora do assunto. Foi o que aconteceu. Bolsonaro deveria ter se pronunciado claramente, como Trump deveria ter feito no episódio da invasão do Capitólio. Não realizou, não fez, e agora vai ser processado por ação ou omissão, está sendo investigado por ação ou omissão
Acho juridicamente uma tese insustentável, né? A pessoa não pode ser punida por não ter sido bom presidente, por ter cometido um erro, por ter deixado de fazer alguma coisa, deixado de tomar alguma iniciativa, a não ser que ele tivesse o dever de fazê-lo. E ele não tinha, ele não era mais presidente da República. Mas foi uma omissão pouco inteligente por parte do ex-presidente Bolsonaro. Vai ser investigado por conta disso. Vai ser preso? Olha, Trump não foi. Os Estados Unidos da América são muito mais evoluídos que a gente. Lá não é um republiqueta de bananas, né? Como é aqui, as coisas não acabam em cadeia. O problema político não costuma acabar em cadeia. Não acabou com Richard Nixon, que foi o culpado, confesso, do caso Watergate, que virou de cabeça para baixo a política e a sociedade americana na década de 1970, e Nixon não foi preso. Saiu da Casa Branca para voltar para o seu apartamento em Nova York. Fim de papo, tá? Então pode ser preso nessa república de bananas que infelizmente vivemos? Pode. Seria justo? Não. Foi só um equívoco boçal, brutal e grotesco de um bom homem que tentou ser um bom presidente e não deixaram. O governo Lula se sai com um monte de novidades nesse mês de janeiro. Algumas a gente já conversou aqui. Ele vai tributar assalariado mais, ele vai mexer menos em aumento de salário mínimo, ele retirou recentemente o Brasil do Pacto da Convenção de Genebra, ele reinstalou, autorizou o funcionamento novamente da Embaixada da Venezuela no Brasil, e por aí vai. Coisas típicas de um partido político que se preparou para a eleição, e o PT se preparou muito para a eleição, mas não se preparou para governar. Por dois motivos. Primeiro motivo, que apesar das bravatas, dos arroubos, nem o PT acreditava que iria ganhar as eleições. Principalmente diante das pesquisas eleitorais absurdamente fajutas, irreais, surreais, que foram veiculadas durante a campanha eleitoral. Nem o PT acreditava que ganhasse as eleições. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o PT queria, não era governar, não se preparou para governar. A única plataforma de campanha, o único projeto político do partido durante as eleições era destronar, era tirar do poder Jair Bolsonaro. Não pensaram em mais nada. Ou seja, atacaram o governo, a situação, a direita, o presidente. Não construíram nada durante a sua campanha eleitoral. Eleitos, né, ganhando um doce que não esperavam ganhar, tiveram que correr de afogadilho e planejar algo e algo rápido. E geralmente o que é feito rápido não é feito tão bem quanto deveria ser. Nós estamos enfrentando atropelos iniciais, principalmente de política econômica, que já estão fazendo a diferença no mercado. Nas bombas dos postos de gasolina, nas gôndolas dos supermercados, nas tarifas de câmbio. Já enfrentamos problemas de distribuição, que ainda não é racionamento, de alguns produtos. A inflação já volta a dar ares da graça de maneira mais contundente. Isso tudo por conta da ausência de um projeto político de governo de Lula da Silva, que assim se assemelha muito àqueles prefeitos de cidades do interior que ganham a eleição e se preocupam em desconstruir, em destruir, em desfazer aquilo que o opositor e adversário político e ideológico havia construído até as eleições. E quando foi apeado do poder pela nova gestão. É o que o Lula está querendo fazer. Ele está querendo desconstruir o governo Bolsonaro. Não está construindo nada até agora. E o Brasil merece mais. Suzane von Richthofen está sendo, entre aspas, solta. Ela está indo para o regime aberto, no cumprimento de sua pena por ter matado os pais ao lado do namorado e do cunhado.
Vamos entender o que são regimes prisionais na execução de penas no Brasil? A pena reclusiva, a pena privativa de liberdade, ela se dá em 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. O fechado é atrás das grades, quando muito o sujeito pode trabalhar no interior do estabelecimento prisional. O semiaberto é para ser cumprido em penitenciária agrícola ou colônia industrial fechada, ou seja, o preso durante o regime semiaberto, isso é o que diz a Lei de Execuções Penais, o preso durante o regime semiaberto trabalha e consegue a remissão de sua pena. O que é isso? 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de cumprimento de pena. Dentro do estabelecimento prisional, em trabalho público ou de interesse público, massificado, conforme o seu merecimento. E o regime aberto se dá em casa do albergado, onde o reeducando, o preso, dorme, acorda para o trabalho particular externo e volta final do dia. E permanece sábados, domingos e feriados nessa casa do albergado. E veja-se, o regime é progressivo. Você vai do fechado para o semiaberto, para o aberto, até ir para meio livre, que é o livramento condicional, a última etapa do cumprimento da pena. Bom, na prática, falei da lei, na prática, os regimes semiaberto e aberto no Brasil não são cumpridos conforme manda a lei por ausência de infraestrutura e de logística. Faltam colônias agrícolas, faltam colônias industriais, faltam casas do albergado. Então, a criatividade dos juízes executores de pena é necessária. E muitas vezes o semiaberto e o aberto, por falta desses estabelecimentos que eu relatei aqui, eles são cumpridos em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica ou prestação de serviço comunitário. Ou seja, na prática, o regime semiaberto e aberto equivalem a uma liberdade vigiada. Equivalem a uma liberdade vigiada. Richthofen está em liberdade vigiada no regime aberto, mas está livre. E o pessoal acha ruim. Eu também acho ruim. Mas pena no Brasil é pequena e acaba. E acaba. E acaba logo. Fosse em um país de colonização inglesa, no mundo anglo-saxão, que adota outra espécie de sistema jurídico, processual, adota outra espécie de sistema de direito, Richthofen estaria cumprindo 30 anos de cadeia mesmo, Suzane ficaria 30 anos ao menos atrás das grades, ou pegaria prisão perpétua, ou se ela desse o azar de cair em algum estado americano adepto que autoriza a execução da pena de morte, ela ia acabar fritando numa cadeira elétrica ou tomando injeção letal. É por isso que as pessoas se revoltam no Brasil, porque aqui as penas são mais brandas. O Brasil adotou a tese da ressocialização do criminoso como motivo fundamental da existência da pena, da existência do direito estatal de punir o indivíduo. Ou seja, eu vou punir o indivíduo para melhorá-lo, dê o seu não like, para castigá-lo. clique na sinetinha, inscreva-se no canal. O Brasil adotou, né? Que é conectado ao direito penal mínimo e é praticado e vem de países como França e Itália. Não por outro motivo dos menos seguros da Europa. Se adotássemos o direito anglo-saxônico, que é o direito penal retributivo, vamos castigar quem nos castigou, vamos ofender quem nos ofendeu, vamos fazer sofrer quem nos fez sofrer, a nossa realidade político-criminal, a nossa realidade de segurança pública seria outra. Como não ocorre deste modo, somos obrigados a aceitar de volta no seio da sociedade seres humanos de humanidade questionável, como é o caso da senhorita Suzane von Richthofen.
os reflexos políticos dos atos de 8 de janeiro, do inquérito dos atos antidemocráticos. Um governador foi afastado, um ex-ministro e então secretário de Estado foi preso, estão querendo indiciar, estão querendo que o TSE diga da posse de deputados e demais parlamentares que apoiaram a movimentação dos patriotas. Isso tudo está sendo submetido ou foi proferido, são decisões proferidas pelo TSE, com o ministro Alexandre de Moraes à frente, né? E os reflexos políticos disso são os piores possíveis. Por que não fecha o Congresso Nacional de uma vez? Se o deputado ou o senador não pudesse manifestar. Fecha o Congresso Nacional de uma vez, como fizeram no AI-5, não é? Como fizeram no AI-5. E como eu disse, é tudo uma questão de bandeira. Se a bandeira for bonitinha, pode tudo. Se a bandeira não for bonitinha, é ditadura. Não se pode impedir, um poder não pode impedir o funcionamento do outro. Um poder não pode cercear liberdades do outro. Um poder não pode truncar, não pode impedir o correto funcionamento do outro. E é, infelizmente, o que está acontecendo. Estamos vendo um poder só no comando. E o resto são títeres, e títeres assustados. E assustados com razão. Essa história de meu malvado favorito não existe. Não é porque tem juiz que está errado, mas está errado contra o meu adversário político, que eu vou aplaudir, né? Quando se rasga a Constituição para todos os lados. E nós vamos ter 4 anos complicados pela frente, porque agora há direita organizada no Brasil. Muito embora haja adélios de um lado ou de outro, haja idiotas de um lado e de outro, inegável que agora nós não estamos falando só daquele velho teatrinho das tesouras entre PT e PSDB. Hoje nós temos uma direita organizada, né, politicamente forte, que já demonstrou isso nas últimas urnas, e que deverá vicejar e fazer oposição ferrenha nos próximos anos na política partidária e no funcionamento dos poderes no Brasil. Até a próxima, fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.